Começa agora Zona de Ultrapassagem. I'm moving up and down, side to side like a roller coaster. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Come on! Move! No more radio, the rest of the race. Fala galera, estamos de volta com o nosso Zona de Ultrapassagem número 41 edições aí para você nos acompanhando, e hoje nós vamos falar sobre a pré-temporada da Fórmula 1, o que tivemos de melhor nesses 3 dias de testes lá no nosso Bahrein. Mas antes disso, queria lembrar vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais, @Zona de Ultrapass no Twitter, @Zona de Ultrapassagem no Instagram, e também nos acompanharem em todos os agregadores, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go e também no YouTube, que nós temos já os nossos episódios postados e vídeos especiais também para vocês nos acompanharem. E também queria lembrar que essa edição aqui estou na companhia de Gabriel Soff e João Guilherme Rodrigues, mas o nosso querido Gustavo Frigoto teve problemas de saúde, teve problemas de agenda aí para não estar com a gente, então infelizmente não teremos ele aí, também pelo adiamento da Stock Car aí, mais uma questão aí que acabou atrapalhando para ele não estar com a gente, mas queria aqui dar as boas-vindas para Gabriel Soff. Qual o seu destaque aí da pré-temporada, Soff, em uma palavra? Areia. O destaque da pré-temporada para mim é areia. E só para deixar o pessoal mais tranquilo, o Gustavo Frigoto não tá com Covid, né? Não é nada mais grave. Ele teve uma lesão só, né? Na sua casa. Até foi bom que a temporada da Stock Car foi adiada, justamente, porque senão ele ia ser prejudicado para correr daqui 2 semanas. Mas toda a força, toda a recuperação lá pro Gustavo Frigoto. E até por isso a gente não vai ter bloco 2, né? A gente ia fazer o pré da Stock Car no bloco 2 desse programa. Nessa final de semana vai ser só um bloco. João Hein, que vai gastar a sua voz apenas uma vez para falar com vossas pessoas. Exatamente. E queria trazer aqui o meu xará, João Guilherme Rodrigues, o JG. JG, qual é o seu destaque aí da pré-temporada da Fórmula 1? Fala, João Hein, Gabriel Soaf, aos amigos e amigas aí ligados no Zona de Ultrapassagem, chegando aí com o episódio 41, toda a recuperação possível para o nosso piloto Gustavo Frigoto. E meu destaque desse final de semana de pré-temporada, acho que vai pro truco da Mercedes. A gente não sabe se vai ser um facão ou não, né? A gente vai falar muito sobre isso durante o podcast, mas a Mercedes não apareceu muito na pré-temporada, né? Ligou o sinal de alerta, mas a gente sabe que também pré-temporada a gente não pode tirar coisas positivas nem negativas, né? Às vezes muitas pessoas se empolgam tanto pro bem quanto pro mal, né? Pré-temporada nunca serve para isso. Exatamente, pré-temporada lembra da frase treino a treino e jogo a jogo, porque tem muita coisa escondida, muita coisa para se testar, para, né, se adaptar aí nas mudanças que tiveram do regulamento, que não foram tantas assim, mas ainda assim aconteceram. Então vamos falar sobre tudo isso aqui. E bom, para a gente começar aqui os nossos comentários, queria já lembrar que no primeiro dia de treinamentos, né, na sexta-feira, o Verstappen foi o mais rápido. Aí no sábado o Valtteri Bottas foi o mais rápido, e no domingo o Verstappen voltou a ser o melhor colocado, ficou com o melhor tempo no geral também. Inclusive temos aqui os tempos, né, a ordem de tempos dos 3 dias somados, lembrando, né, que os pilotos usaram compostos diferentes, iremos também comentar isso depois, mas o Verstappen foi o mais rápido, o Tsunoda foi o segundo, o Sainz com a Ferrari o terceiro, o Raikkonen o quarto, o Hamilton o quinto, o Russell o sexto, o Ricardo o sétimo, o Pérez o oitavo, o Bottas nono, o Alonso 10º, Gasly 11º, o Stroll 12º, Leclerc 13º, Norris 14º, Giovinazzi 15º, Ocon 16º, Mazepin 17º, Latifi 18º, Schumacher 19º, Vettel 20º e Nissan 21º. E seguindo, vamos já falar das equipes, né, do que elas apresentaram pra gente, falando da equipe que está almejando tirar o lugar da Mercedes como melhor equipe do grid, que é a Red Bull. Sof, dá pra colocar a Red Bull realmente como a equipe que mais se destacou nesse final de semana e que pode vir a bater a Mercedes, ou não é tudo isso? Com certeza foi a que mais se destacou, né? Você pega o Verstappen liderando 2 sessões, né? 2 dias no caso, né? 3 sessões diferentes, né? 2 sessões diferentes por dia, mas eles ficando com o melhor tempo no geral em 2 dias. O Sérgio Pérez, que liderou, por exemplo, no domingo de manhã, né? Domingo, no último dia, foi o inteiro dominado pela Red Bull, né?
já que o Verstappen fez o melhor tempo na tarde e também o melhor tempo geral. O que eu acho que atesta é que a Red Bull vem forte comparado ao ano passado. Vem com 2 pilotos potentes, aquilo que a gente já falou no nosso programa sobre o Sérgio Pérez, mas não dá para você cravar nada pela Mercedes. Primeiro, porque a Mercedes é uma incógnita, a gente vai falar disso daqui a pouco. Segundo, porque é pré-temporada, não dá para você estabelecer muitas coisas. E mesmo que se a Mercedes estivesse sem problemas, né, tivesse feito um jogo normal, eu acho muito difícil cravar alguma coisa agora. O que eu posso dizer é que a Red Bull vem mais forte do que o ano passado. Se vai ser o suficiente para bater a Mercedes, eu acho que não. Eu tô sendo bem sincero, eu acho que não. Até porque, né, João, você até bem citou, as pré-temporadas às vezes não quer significar muita coisa. A gente vai pegar nos últimos anos, quem saiu vencedor da pré-temporada, ano passado foi a Mercedes, com sobras, né, até fez por merecer, mas nos anos anteriores, de 2016 até 2009, foi a Ferrari. E o que foi a Ferrari? 2016, o que foi a Ferrari em 2016, meu amigo? Alguém viu alguma coisa? Até 2017, 2018, eles chegaram perto, né, ficaram ali, tanto que o pódio foi da Ferrari, né? O Vettel ficou com vice-campeonato nos 2 anos, o Raikkonen foi o terceiro colocado em 2018, mas de resto, 2019 mesmo, que era o ano que a Ferrari ia surgir, a Ferrari ganhou 3 provas, então é muito pouco, então você não pode esperar. Você pega 2014, quem foi o melhor time foi a Williams, né? Ali naquela transição para a híbrida. E mesmo a expectativa que a gente vivia lá em 2012, quando a Red Bull dominava, né? Nos 2 últimos anos, quem venceu a pré-temporada foi a Lotus, e no ano seguinte foi a Mercedes. E a Mercedes ali estava começando ali com o Hamilton e o Rosberg. Então, é muito impreciso você dizer desde já que a Red Bull vai brigar com a Mercedes. Eu acho que não. Mas o que a gente pode esperar é, principalmente na questão dos construtores, né? Que você soma os 2 pilotos, uma Red Bull mais forte. O Pérez vindo para cumprir esse papel de segundo piloto, a gente vai poder debater isso principalmente na semana que vem, mas uma Red Bull mais forte. Se isso vai ser o suficiente para bater a Mercedes, acho difícil. Mas é um começo empolgante. É algo que anima a gente ver a performance da Red Bull lá no Bahrein. Eu acho que o que chamou a atenção, pelo menos a minha, é a questão do motor. Eu achei o motor Honda muito bom esse final de semana, tanto com o carro da Red Bull quanto da AlphaTauri. E aí, puxando para a Red Bull, a gente viu que o carro andou bastante. O Verstappen ali no primeiro dia deu 137 voltas. Então dá para ver que, em comparação com os outros carros, por exemplo, até a Mercedes, foi um carro mais confiável, pelo menos nesse início de largada. Então, a pré-temporada em si, ela serve muito para testar esse carro, ver o que está falhando, porque o momento de errar é na pré-temporada. E a gente viu que o carro da Red Bull é confiável. E além do carro, o que me chamou a atenção, como eu disse, foi o motor, porque o Bahrein, se a gente for lembrar, o Bahrein é muito um circuito que exige muito motor, né? A gente falou isso no ano passado, por exemplo, quando houve a corrida no Bahrein, que a gente remeteu ainda à Ferrari, porque a Ferrari sempre foi um carro com motor muito forte. No ano passado, no Bahrein, capengou. No ano retrasado, se a gente for lembrar, a Ferrari foi muito bem na corrida do Bahrein. No ano passado não foi, quem foi a Mercedes, o motor da Mercedes na ocasião era muito bom. E me chamou a atenção muito o motor Honda, né? Porque a gente sabe, a pré-temporada nunca é feita no Bahrein, né? Então, nessa ocasião foi feita, é uma pista que exige e um motor bem confiável. E a gente sabe que sempre que possível, na maioria das vezes, durante a temporada, a Red Bull entrega um chassi muito bom. E às vezes o motor que capengava, né? Ano passado foi assim, nos anos anteriores a mesma coisa com a Renault. Então, pelo menos, me chama a atenção isso, porque a gente sabe da qualidade que a Red Bull tem em construir um chassi legal, um chassi confiável. O que pecava é o motor, e o motor já, nessa largada aí de pré-temporada, já mostra bem confiável. Então, aí a gente já encontra uma grande melhora no carro em comparação com o ano passado. Se é o suficiente ou não para bater de frente com a Mercedes, a gente não sabe. A gente tem que esperar a temporada. E aí, já entrando no que o Soaf disse, por isso eu acho que a Red Bull pode estar um pouquinho melhor aí, até por conta do piloto que tem, que é o Pérez, junto com o Verstappen, um chassi legal e um motor possivelmente muito bom. Então, é um começo interessante aí pra gente perceber já na primeira corrida do Bahrein a Red Bull. Eu acho que o mais interessante disso, JG, é você notar qual foi a grande jogada dos bastidores da Red Bull desde o final da temporada do ano passado. O congelamento de motores, né? Óbvio que para esse ano não houve, né? Que a gente for ver a Ferrari alterou o motor, etc. Mas você lembra que ano passado tinha essa questão da Honda fora da categoria.
Por que a Red Bull congela? Uma maneira de sobreviver. E precisava disso, porque se a Red Bull saísse por não ter motor, seriam 4 carros fora. O grid da Fórmula 1 ia reduzir para 16, porque não tem nenhuma perspectiva de entrar um time e ninguém ia ter dinheiro, talvez, suficiente para comprar a Red Bull. Então, ia ser um prejuízo enorme para a categoria. A Red Bull colocou a categoria na parede com isso, né? E você vê que isso já deu um resultado, né? Muita gente ficou nessa aí, putz, será que a Honda vai investir no motor para 2021? Pelo menos na pré-temporada deu um resultado ok, né? Porque é uma pista que tem curvas, tem retas, né? Como a gente destacou. A gente brincou, né? Se em 2019 que o motor da Ferrari era bichado e bom e o Leclerc estourou, então você tem que ter um motor bom para correr lá. Então, ficou esse destaque realmente para essa questão do motor da Honda. Lembrando que nem por isso tivemos menos acidentes, né, incidentes, no caso que foi o Sérgio Pérez perdendo a tampa do motor, né, no segundo dia, que foi algo completamente incompreensível, mas fica esse destaque aí. Vamos ver se a Red Bull consegue escalar um pouquinho aí na briga contra a Mercedes nesse ano, né, porque ano que vem a gente sabe que a escalada vai ser menor. Exatamente, Saf. Eu acho que é uma pré-temporada muito promissora. Como vocês disseram, o carro se mostrou confiável, tanto, né, o chassi, que já é um chassi bom, quanto o motor, que não teve maiores problemas, quanto outras equipes aí que nós vamos falar que sofreram mais, que tiveram, né, maiores danos. E o Pérez também, né, o JG falou que o Verstappen fez 138 voltas, o Pérez fez 117 no dia dele, então foi um pouquinho menos, mas ainda assim foi um número muito bom de voltas e pôde, né, proporcionar aí para que avaliassem bem o carro. Só para fechar essa questão na Red Bull, uma questão que até a Juliana Serrazoli levantou aqui no Twitter, é impressionante, né? Quando ela veio aqui, ela falou que gostava muito da Fórmula 1 por ser um esporte de tecnologia, né? Você ter a engenharia trabalhando, né? Tiraram 10% da downforce do carro em relação ao ano passado, e mesmo assim o Pérez, no treino da manhã, do domingo, foi só 5 centésimos mais lento que o Latifi, e comparado ao GP do Bahrein do ano passado na classificação. Ou seja, bateram inclusive essa marca no treino da tarde, né, com o Verstappen, com vários pilotos, né, fazendo voltas rápidas, né, que foi o treino da tarde do domingo. Então fica esse destaque aqui de como a Fórmula 1 consegue se reinventar, e os engenheiros fazem um trabalho excepcional, né, não só os da Red Bull, mas de todas as equipes. E seguindo agora com a nossa campeoníssima Mercedes, a equipe a ser batida nesse 2021, dá pra gente imaginar, né, o João Guilherme já puxando para ele, falou na trucada da Mercedes, naquela escondida do jogo. Será que tem muito blefe nesse desempenho da Mercedes, ou eles realmente estão tendo algum sofrimento, algum problema maior aí que estejam escondendo o JG? Então, João, eu achei um pouco estranho, né? Porque a gente sabe aí que a Mercedes é a maga suprema, mestre suprema dos últimos anos, né? Comete poucos erros, e o que a gente viu nesse final de semana foi um sinal de alerta ligado. Aí cabe a gente saber se é um blefe ou não, né? Vi muita gente citando que é um blefe. Eu prefiro analisar o que aconteceu durante a pré-temporada. Ah, a Mercedes não vai brigar pelo título, não vai brigar... Não, acho que não. Tem que ter calma. Acho que às vezes as pessoas, elas tomam partido, assim, algo muito precipitado. E às vezes a gente tem que analisar mais. É a pré-temporada da Mercedes, assim como eu falei da Red Bull, que deu mais de 130 voltas e mostrou um carro confiável. A Mercedes foi ao contrário, né? A Mercedes logo no primeiro dia já teve problemas com o Hamilton, teve problemas com Bottas. Então, querendo ou não, acende esse sinal de alerta e a gente fica como assim, né? Até o Hamilton criticou um pouco o carro, falando que ele estava saindo de traseira em alguns momentos. O Bottas também criticou essa parte. Então, assim, são 2 semanas que a Mercedes vai ter aí para analisar o que tem que ser feito. Mas mesmo assim eu prefiro esperar um pouco para antes falar que não vai brigar pelo título, que eu acho que nesse momento, analisando tudo que a Mercedes fez e faz durante a Fórmula 1, eu não acredito que ela tá essa draga toda não, né, tipo, então é esperar. Andou pouco o carro esse final de semana, é verdade, mas no que andou teve alguns problemas, Hamilton disse, Bottas disse, mas o Bottas fez o melhor tempo no segundo dia, então um pouquinho de calma. A gente tem que ver se é um blefe ou não. Às vezes tá escondendo o jogo mesmo, quem sabe. A Mercedes também é a rainha do blefe, né? Então eu prefiro esperar um pouco para ver do que tirar algumas conclusões precipitadas. É um carro criado por pessoas muito capacitadas. Pode ter acontecido alguns erros aí no caminho. Tem 2 semanas para corrigir, caso haja algo para corrigir mesmo. Mas antes de tudo, ter um pouquinho de calma e paciência, porque é a Mercedes que a gente tá falando. E no nosso Twitter, Salaf, o glorioso Raul
falou aqui pra gente que vai ser uma briga melhor, uma briga boa entre Hamilton e Bottas. Você acha que os dois vão estar mais próximos esse ano? Você acha que o nosso Valtteri Bottas vai cumprir a promessa dele, a promessa anual dele, né, que ele não cumpriu até hoje, de brigar, de bater o Hamilton? Ou vai ser mais um ano aí de Hamilton sobrando e sobrando também diante da Red Bull? Sobrando da Red Bull, a gente já falou que é uma questão que a gente vai ver na pista, mas diante do Bottas, cara, eu acho muito difícil, né? Eu até entendo que gera uma expectativa, porque você pega, assim, num papel, você olha, pô, o Bottas ganhou um dia, né? O Bottas foi o melhor do segundo dia. Mas, e o Hamilton teve 1000 problemas, né? A gente falou, né? Até o Rubens brincou no Twitter, né? Nosso glorioso Rubens Ribeneto, que a gente rezou tanto pra Mercedes sair do trono que jogar uma praga incrível, mas acredito que seja só da pré-temporada isso. Mas eu creio que não. Eu creio que acho que o Hamilton ainda sobra e acho que a pré-temporada não dá para determinar muita coisa. Eu acho que a gente tem, né, uma Mercedes com mais problemas, uma Mercedes que teve dificuldades. Acredito um pouco no blefe? Acredito, porque eu não acredito que a Mercedes ia vir com força total para a pré-temporada. Por quê? Porque ela não precisa mostrar nada para ninguém. Ela não precisa se provar. Não é igual a Red Bull, que precisa mostrar, eu tô forte, eu vou bater de frente com a Mercedes. Não é igual a Ferrari nos anos que saiu vencedora de Barcelona, também com essa postura de eu tô forte, eu preciso me mostrar forte para a temporada. A Mercedes não precisa disso. Mas óbvio que teve os problemas, igual o Hamilton disse em entrevista. Que bom que eles apareceram agora. Imagine se aparecesse só no GP do Bahrein, né, daqui 2 semanas. Ia ser um complicado, né? Ia ser um pouquinho complicado. Como que a Mercedes ia resolver isso? Ia ser uma etapa perdida. Então, não acredito tanto em blefe e não acredito que o Bottas vai chegar a incomodar. Acho que a gente vai falar isso mais semana que vem, né, no nosso programa pré-Fórmula 1, pré-temporada. Um grande abraço pro Hauser, que mandou a pergunta ali, né, do Bottas e do Hamilton, grande amigo. Mas assim, até pensando pelo lado, vamos supor que realmente haja problema no carro da Mercedes. Eles tenham aparecido agora, o quê? Não é pergunta, é afirmação. Pode continuar. Ele afirmou com todas as letras garrafais no Twitter, mas pode continuar aí, João. Então, mas vamos partir do pressuposto que realmente o carro da Mercedes tem algum problema e que eles vão ter aí 2 semanas para corrigir esses erros. Então tá, a Red Bull sai na frente, mas a gente tá falando da Mercedes. Daqui 3 corridas, vamos supor, vamos partir desse pressuposto que a Mercedes tem algum problema, é o suficiente ali 3 corridas para eles corrigirem esses reparos e daí realmente voltar para a briga no campeonato, pelo menos essa visão que eu tenho. Então seria legal a Mercedes ter alguns problemas agora? Seria, vamos partir desse pressuposto. Mas logo também a gente sabe que se tratando da Mercedes ela consegue recuperar logo. Então, a gente tem essa dúvida aí, mas é como eu disse, tem que esperar as luzes apagarem ali para ver como é que vai ser esse começo de temporada. Antes disso, qualquer coisa é afirmação, opinião precipitada. E outra equipe que a gente pode falar que chamou a atenção aí, que pode vir a mostrar um resultado melhor do que o ano passado, é a nossa querida McLaren, que vem com, né, a nossa dupla Norris e Ricciardo. Tiveram alguns problemas, não fizeram tantas voltas igual a gente viu a Red Bull fazendo com o Pérez e o Verstappen, mais de 100 voltas, né? Mas fizeram um número pelo menos interessante ali para conseguirem avaliar o carro, né? Eu queria já perguntar para o Sof se ele acha que a McLaren tem adversários nessa briga, tem a briga com a Alpine e com a Aston Martin por esse terceiro lugar, por essa terceira força da Fórmula 1, ou ela tá na frente pelos testes que fez? O que você imagina da McLaren? Eu vou até trazer algumas participações aqui, João, no Twitter, que o próprio Raul e também o Matheus Essaro falaram né, que o que eles esperam? Que Vettel e Alonso beliscando pódios, falando até sobre a Alpine e a Aston Martin, e a McLaren mais forte e consistente. E o Raul, né, continuando lá que ele falou do Bottas e do Hamilton, ele falou Aston Martin brigando com a McLaren para uma terceira força e a Alpine surpreendendo. Então, o que eu vejo, cara, a McLaren foi muito consistente e isso tem que ser destacado. Eu acho que isso é importante. A McLaren, mesmo com poucas voltas, né, era de praxe, principalmente nos treinos da manhã, a gente vê a McLaren em cima, né, a primeira sessão de treinos, quem liderou foi o Ricciardo, no segundo dia a mesma coisa, né. Então, a gente viu a McLaren muito forte, né? O Ricciardo só não ficou em cima nos tempos do domingo porque depois ali os pilotos andaram para fazer volta rápida mesmo, né? Então, foi uma questão mais diferente. Eu acho que a consistência da McLaren chama muita atenção. Eu acho que esse é o destaque, né? Você viu o Lando Norris 2 vezes ali ficando entre os 5 primeiros na sexta e no sábado. Então, chama atenção isso mesmo. Eu vi a McLaren muito consistente até pelo motor Mercedes, né? O resultado da McLaren foi
muito mais agradável. A gente viu uma alegria da McLaren com esses resultados, né? Então foi muito esperançoso. A questão aqui, já tocando nas outras equipes, que nem o Raul falou, Aston Martin brigando com a McLaren. Essa aí eu não tenho certeza. Porque, primeiro, com isso, eu não vi nenhuma dessas equipes, pelo menos da Alpine e da Aston Martin, que brigaram no ano passado com a McLaren por esse terceiro lugar, evoluindo tanto quanto a McLaren. Eu não vi. Por mais que a Alpine tenha tido bons tempos, o trabalho foi mais técnico, eu não vi. Pelo menos eu não vi agora. Não estou dizendo que não pode acontecer. Mas pelo que a McLaren mostrou no Bahrein, ela, vamos dizer assim, abre um degrau maior para as outras. Isso eu estou falando agora. Estou falando isso agora, dia 15 de março, que a gente está gravando esse podcast. Se vai acontecer, não sei. Não quero afirmar nada aqui, mas é o que eu vejo agora sendo da pré-temporada. Eu vejo a McLaren dando esse degrauzinho para abrir uma distância, uma lacuna ali, ter algo que a gente tinha até alguns anos atrás com a Ferrari, né? A Ferrari é um mistério, né? A gente vai falar dela daqui a pouco. Mas eu vejo esse distanciamento, em vez de você ver uma aproximação. A Aston Martin foi muito mal. A Aston Martin tem diversos problemas técnicos. Não é que o carro da Aston Martin está mal. A Aston Martin quase não correu, né? O João pode falar depois do número de voltas que o Stroll e o Vettel deram, mas foi algo pouco, né? O Vettel parece que levou a zica dele para a Aston Martin, né? Não conseguia fazer tempo, não conseguia rodar, não conseguia fazer muita coisa. E o Stroll também, né? Teve ali um dia ou outro, né? Foi no segundo dia que ele conseguiu ainda voltar e fazer o terceiro melhor tempo, que mostra que o carro não é tão ruim, né? O Stroll ainda fez o terceiro melhor tempo no segundo dia e o quarto no primeiro. Ok, o carro é bom. Mas eu acho que em relação à McLaren, a Aston Martin não mostrou tanto, também a Alpine. Eu acho que a Alpine pode ter o que ela já tinha no passado, que são esses escaloneamentos durante a temporada, né, que você vê a Alpine brigando lá na frente, porém acho que não vai ser uma frequência. Eu vejo que entre essas a McLaren se sobressai, olhando para os resultados de pré-temporada. Óbvio que a Alpine agora tem Fernando Alonso, né, então a gente sabe como que é o nosso glorioso Hernandito. Então a gente fica na expectativa, mas pelo que eu vejo, eu vi muita gente falando bastante coisa da Alpine, eu não vi tanto. Pode surpreender? Óbvio que pode. Né, tem potencial, tem estrutura, tem os recursos para isso, mas eu ainda não vejo uma afirmação tão grande na Alpine. Né, o que pode ter chamado a atenção na Alpine, que pode ser destacado, foi a falta de problemas graves, igual a gente teve na Mercedes, igual a gente teve na própria Aston Martin, né, na Ferrari também acabou tendo, então isso eu acho que chama a atenção que a Alpine conseguiu correr sem grandes problemas. Isso pode ser um bônus, né, para a temporada, que possa colocar a Alpine numa briga com a Aston Martin, mas eu vejo a McLaren mais distante que essas equipes. Temos aqui os números antes do JG falar, que a Aston Martin fez 314 voltas, a McLaren 326 e a Alpine fez 395. Então a Aston Martin não conseguiu fazer tantas voltas quanto se esperava, só fez mais, né, que a Mercedes, e sofreu aí com esses problemas, e também não conseguiu mostrar esse desempenho todo. Queria trazer até a fala do nosso glorioso louco Dudu, o nosso Dudu Nobre, que falou que espera que pelo menos o Vettel consiga um pódio, possa beliscar um pódio com a bala de hortelã, que ele chamou o carro da nossa Aston Martin, tem realmente cor de embalagem de bala de hortelã, e perguntar para o JG se ele acha que a dupla, né, essa dupla histórica, Vettel e Alonso, vai conseguir brigar por alguma coisa ali com a McLaren junto por pódio, por ser essa terceira força, ou não vai sobrar muita coisa para eles? Grande Dudu, falando da nossa bala de hortelã. João, eu acho que é o seguinte, você é o chatão do rolê e falar de volta. Acho que a gente tem que controlar um pouco a empolgação. Eu vi muita gente empolgada até com a McLaren, e até tanto negativamente quanto positivamente. Eu acho que assim como a Aston Martin, ela teve o mesmo problema que eu falei da Mercedes, né? Eu acho que a pré-temporada ela tem que ser os testes para você testar a confiabilidade do carro. E a partir do momento que você dá poucas voltas e é porque os carros deram problemas, então você tem um grande problema que é consertar isso e solucionar. Então eu acredito que assim como a Mercedes, partindo do pressuposto que não é um blefe da Mercedes, a Aston Martin também vai ter que trabalhar bastante para entregar um carro decente nessas 2 semanas. Tempo ainda tem, é muito curto, a gente também tá falando da pré-temporada mais curta da história da Fórmula 1, né? Então, eles ainda têm um tempinho aí para ajustar essa situação. A Aston Martin e a Mercedes, se você for comparar o carro, ele é muito idêntico, igual do ano passado, né? Até o assoalho ali, ele tem aquela elevação, que quem for dar uma pesquisada depois ali no difusor vai ver que o carro é parecido, e a gente viu esse tipo de carro tendo esse problema, né? Da Mercedes e da Aston Martin. Então, eu acredito que não evoluiu, né? A McLaren, nesse ponto,
ela conseguiu evoluir até por conta do chassi e do motor. A McLaren, a gente tem que falar que ela teve que se reorganizar para adequar o motor Mercedes dentro do seu chassi, e ela, com a pré-temporada, ela conseguiu fazer isso de um jeito bacana, tanto que Norris e Ricciardo, eles conseguiram ir muito bem nesses testes de pré-temporada, então a gente já pode ver um carro da McLaren com uma certa evolução, até por conta do motor, não é mais motor Renault, é motor Mercedes. Só que assim, a gente tem que ver também qual foi utilizada a potência, né? Quanto de potência foi utilizada? A gente não sabe esses números, a gente infelizmente não tem como saber na pré-temporada. Então, a McLaren, pelo teste de pré-temporada, sim, está à frente da Aston Martin, só que tem que ter essa medição aí. Talvez a Aston Martin consiga se recuperar. E falando da Alpine, um carro até aqui confiável, conseguiu andar bastante com o Ocon, 130 voltas aí no... Quantas voltas foram? 130 acho que foi no primeiro dia, né, João? No total deu 300 e poucos, né? O primeiro dia foi 129, o segundo 128 e o terceiro 138. Então foram 395 voltas. Foi a quarta equipe que mais andou, né? Então, né, foi um bom número. Então, é um bom número. Isso prova que o carro tá com poucos problemas, tá confiável. Só que é a Alpine, né? A gente sabe que no ano passado ela foi a quinta força ali, a McLaren foi melhor. Eu acho que é muito o que o Sof disse ali, a McLaren um pouquinho à frente pelo teste de pré-temporada, só que a gente não pode tirar muito a Aston Martin, acredito, desse ponto aí, porque acredito que tenha ainda margem para evolução, e a gente está falando de um carro também com motor Mercedes e o chassi muito próximo da equipe alemã. Então, bom, vamos ver, né? Sem falar também que o grande diferencial até aqui é a questão do piloto, né? Vettel substituiu o Pérez, né? Então, na minha opinião, o Vettel ainda é um piloto melhor que o Pérez, mas continua o Stroll, né? Então, basicamente, não muda muita coisa, muda um pouquinho para cima só. Só para pontuar outras duas coisas que os nossos internautas pontuaram sobre a questão do equilíbrio, né? O Matheus falou isso no tweet dele, né? Que vai ser uma temporada mais equilibrada e competitiva. E o Sérgio Milani, no nosso grupo, falou que essa tem tudo para ser a temporada mais equilibrada entre os híbridos. Talvez a gente não diga que a gente possa ver uma Mercedes mais próxima da Red Bull, né? Nesse sentido, a Red Bull chegando. Mas isso é que a gente está falando dessa imprevisibilidade, né? Talvez eu aponte a McLaren um pouco, mas isso aí, a gente vai falar daqui a pouco da AlphaTauri, por exemplo. Acho que aí já dá uma encruzilhada, né? Acho que isso vai ser bem legal. Esse meio de grid com certeza vai dar uma briga maior e a gente espera ver a Red Bull chegando mais próximo. Então, isso aí que o Milani falou, até mesmo que o Matheus falou, uma temporada mais competitiva, tem tudo para acontecer realmente. O que talvez não mude é o resultado final. Exatamente. Talvez, né, a briga pela vitória, o ódio ali, talvez a gente tenha alguma briga, alguma sobra, mas talvez não tanto... Né, o vencedor ali no final talvez seja, né, Lewis Hamilton de novo, mas o meio do grid vai ser bem mais equilibrado mesmo, com tudo isso que a gente já comentou, né, com todas essas equipes chegando com um nível interessante nessa pré-temporada. E agora nós seguimos com a AlphaTauri, já comentada por Gabriel Saoff antes, que fez um desempenho que surpreendeu muita gente, né, os dois pilotos tiveram uma consistência grande, fizeram um bom número de voltas. Foi a equipe que mais fez volta nesses 3 dias de pré-temporada, então mostrou que o motor Honda chegou ali encaixando bem com o novo carro para 2021, e os dois pilotos conseguiram dar conta do recado e principalmente, né, evitarem erros, que acho que é o mais importante. João Guilherme Rodrigues, você, depois de ver esse desempenho da nossa querida AlphaTauri, você acha que ela melhorou, subiu de patamar, né, depois desses treinos apresentados, desses resultados apresentados? O que você viu dessa apresentação da AlphaTauri nesses 3 dias? João, respondendo a sua pergunta, eu vou citar de volta o motor Honda, porque eu acho que o motor Honda, se tem algo que conseguiu vencer nessa pré-temporada, conseguiu sair de uma maneira com o ego lá em cima, acho que foi o motor Honda. E a gente viu tanto com a Red Bull, tanto com a AlphaTauri. E a AlphaTauri, ela teve um bom desempenho aí na pré-temporada, se mostrou um carro muito confiável, e como você disse, no ano passado já foi assim, né, a AlphaTauri querendo se distanciar um pouco desse, ainda mantendo um vínculo forte, é claro, com a Red Bull, mas não sendo mais o irmão mais novo que pega um carro de segundo escalão da Red Bull, né, é um pouco mais independente. E ano passado a gente viu a AlphaTauri brigando ali no meio do pelotão. Talvez se o Kvyat conseguisse ter o desempenho que teve no final da temporada, a AlphaTauri teria terminado à frente da Ferrari
e um pouquinho mais colada na Alpine, na Renault no caso, né? Porque o Gasly venceu corrida, teve um desempenho muito regular, e no final o Kvyat foi muito bem, né? Durante a temporada inteira o Kvyat não foi tão bem. Esse ano o Gasly continua, o Gasly vem preparadíssimo, fez uma pré-temporada muito forte fisicamente, e agora tem o Tsunoda, que eu acho que vai capengar ali no começo, mas vai evoluir muito, porque ele tem muito talento e é meteórica a ascensão do Tsunoda. E a gente já pode perceber isso nessa pré-temporada aí. É claro, a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão também, mas é um bom desempenho de um garoto que está chegando agora. Você conseguir meter o segundo melhor tempo ali no primeiro dia de testes, no último, né? Foi no terceiro dia, é uma coisa muito boa para um garoto que está chegando agora, que é um Hulk. Então, é claro, ter um pouquinho de calma, né, na análise, na expectativa, mas mesmo assim já conseguir projetar algumas coisas. E eu vejo a AlphaTauri, por conta dessa ascensão aí do motor Honda, dessa evolução, um pouquinho melhor do que no ano passado, principalmente pela continuidade do Gasly, pela evolução do motor e agora com um jovem piloto com uma gana de chegar para vencer. Muito novo ainda, é verdade, vai ter alguns erros ali no começo, mas com a vontade de continuar crescendo e evoluindo. Então pode ser sim que a AlphaTauri seja uma baita surpresa aí de brigar com a Alpine, brigar mais ainda com a Ferrari, brigar ali, quem sabe até com a Aston Martin e McLaren, brigar por pódios, como foi no ano passado poucas vezes, mas agora de uma maneira mais constante em 2021. A gente tem que ver, a partir do momento que as luzes acender ali, se vai continuar esse desempenho bom de um carro confiável, como foi nesses 3 dias aí desse final de semana. Queria já dizer, né, também que semana que vem nós comentaremos com mais detalhes sobre os pilotos, né, o Raul e o Matheus que tuitaram pra gente, até comentaram do Tsunoda, de novato do ano, Tsunoda e Gasly, uma boa briga e tal, então semana que vem nós comentaremos melhor sobre os pilotos, mas já queria passar aqui para o Gabriel Soaf para falar com a gente, que está levantando a mão seguidamente aqui no nosso chat, que perguntar para ele se o conjunto da AlphaTauri vem mais forte para 2021 para ser a melhor equipe italiana da temporada. Você acha que vai ser de novo aí a AlphaTauri? Não foi, né? A AlphaTauri não foi ano passado, né? Ela ficou atrás da Ferrari, mas só que foi a equipe italiana que teve vitórias, né? Isso fica o destaque. Acho que sim, João. Acho que a gente vê. Talvez de todas as equipes que a gente viu uma maior evolução, para mim foi da AlphaTauri. Eu acho que eu senti isso pelo menos. Querendo ou não, você falou que vai falar dos pilotos semana que vem, mas só o detalhe: o Tsunoda pegou com o segundo tempo mais rápido da pré-temporada inteira. Só isso dá para falar muita coisa desse moleque, né? Não que ele vai ser segundo no campeonato, mas isso chama muito a nossa atenção. Mas falando agora da AlphaTauri em si, eu acredito que é isso. Eu acredito que a AlphaTauri tem o potencial para escalar aquela briga que a gente falou de Renault, Aston Martin, né? Talvez a McLaren. Mas acredito que ela consiga escalar. Talvez acho que a Ferrari vá junto, mas acho que a AlphaTauri vem. Por isso que entra aquele ponto ali que o Milani falou, né? Seria a temporada mais equilibrada entre aérea e híbrida. Fica esse destaque, acho que esse é o principal fator e acredito que sim. Junto com a promessa de que a AlphaTauri não ia ser só uma equipe, né, caçula, mas uma equipe irmã da Red Bull, acho que se concretizou nessa pré-temporada. Acho que a gente já pode ver isso de forma mais explícita. Você vê o Gasly, né, batendo tempo mais alto todas as sessões. Você vê o Tsunoda fazendo o segundo melhor tempo de toda a pré-temporada. Acho que isso já mostra que a AlphaTauri vem para incomodar. Vem para ficar ali, para fazer parte dessa festa do terceiro lugar. Então, é muito legal. Acho que um dos trabalhos que a gente tem que mais aplaudir e mais ficar de olho nessa pré-temporada é esse da AlphaTauri, que pode dar muito trabalho e chamar muita atenção ao longo da temporada. Rapidinho, o Soaf citou o Tsunoda ali como um segundo melhor tempo. Tem um vídeo da Fórmula 1 no YouTube muito bom, que é uma tocada do Verstappen numa tela separada com a tocada do Tsunoda. Ali é o melhor tempo de cada um. É muito interessante que o Tsunoda ali na sua primeira temporada, na pré-temporada de testes, tem uma tocada muito limpa, assim, igual do Verstappen até, perdendo por pouco para ele. Imaginem vocês se o Tsunoda consegue fazer o melhor tempo. Imaginem. Então, por mais que tenha sido o segundo, eu acho que já realmente já diz muito sobre esse garoto, que a gente já falou 2 semanas atrás, no podcast que a gente cita ele em comparação com o Mick Schumacher e também o Mazepin, que ele é um garoto que tem participado aí da Fórmula 2, foi meteórica a ascensão dele, na Fórmula 3 também. Então, sem dúvidas, é um cara que a gente tem que ficar muito de olho esse ano. E semana que vem a gente vai falar bastante sobre ele e também em comparação com o Gasly. Então vamos deixar mais pra semana que vem também esse papo. Até o JG falando dos tempos,
O Milani, nosso grande amigo Sérgio Milani, postou no Twitter alguns dados fazendo uma simulação, porque né, nem todos os pilotos fizeram as voltas com os pneus mais rápidos, então foi uma estimativa ali da melhora de tempo que teria. E o Tsunoda com o pneu C5, que foi o que ele fez, né, que é o pneu mais rápido dos tempos, ele ficaria ainda com o melhor tempo, e com o pneu C4 ele ficaria com o terceiro tempo. O Hamilton ficaria com o segundo tempo dele e o Verstappen com o melhor. Então a gente vê que mesmo com essa alteração, com essa mudança, ou colocando uma evolução ou uma regressão de tempo de um pneu para o outro, a AlphaTauri do Tsunoda segue ali entre os primeiros, então arrumou um belíssimo tempo o piloto japonês. E agora vamos falar da Ferrari, que outra equipe que ficou devendo em 2020, ficou um desempenho muito ruim, muito fraco, e agora na pré-temporada tentou mostrar alguma evolução. Você acha que realmente evoluiu, Saf? Você acha que a Ferrari vem um pouco melhor em 2021? Esse motor Ferrari não tá um motor de Fiat 147? Então, eu acho que não, porque como o Milani até colocou no Twitter, nesse fio que você falou, né, pior do que foi no passado, é impossível de ficar, né, mas eu acho que não vai ter uma evolução tão grande da Ferrari, né, com relação ao ano passado, né, óbvio, você já viu ali o Leclerc falando que não perdeu tanto traseira, o próprio Binotto falando que não teve tanta velocidade de reta perdida, mas acredito que não veremos a Ferrari igual a gente via a Ferrari em 2019, vamos dizer assim, né, a Ferrari brigando por título, a Ferrari em 2018, né, brigando por vitórias, brigando por título. Eu acredito que a gente não vai ver essa Ferrari ainda. A gente vai ver uma Ferrari que vai dar um degrauzinho a mais e também vai se embolar ali nessa briga ali pelo terceiro e quarto lugar que a gente estava falando antes. O que me coloca mais em potencial para ver que houve uma evolução no motor Ferrari não é nem a Ferrari. Para mim é a Alfa Romeo. A gente viu a Alfa Romeo ali, o Giovinazzi marcando os tempos bons, o Raikkonen marcando tempos bons, significa que a Alfa Romeo vai ficar lá em cima, não. Mas comparado pelo que a Alfa Romeo tinha no passado, eu vejo ela um progressinho mais. Eu até falei isso no grupo, não sei se nos anos de ultrapassagem, no grupo do Boletim do Paddock. Eu falei, gente, eu tô vendo isso como um sinal de progresso do motor Ferrari. Que a Alfa Romeo fazendo bons tempos é sinal que a Ferrari também pode fazer bons tempos, né? O Sainz ficou com o terceiro melhor tempo da pré-temporada inteira. Pode não significar nada? Pode. Mas a gente tem que lembrar que a gente começou a olhar com desconfiança para a Ferrari no passado, justamente na pré-temporada, quando ela fez tempos abaixo da Racing Point. Então a gente tem que lembrar dessa questão. Então, dá para esperar mais da Ferrari em relação ao ano passado, porque a gente consegue ver um potencial de motor melhor. Se dá para esperar a Ferrari voando, a Alfa Romeo voando, eu creio que não. Tem que botar um pezinho no chão. Mas acredito que com relação ao ano passado, com relação ao fiasco que foi no passado da Ferrari, a gente vai ver uma Ferrari evoluindo para chegar em 2022. O próprio Binotto falou que o foco da Ferrari é 2022, né? Que é muito difícil você ter um ano Ferrari, vamos dizer assim, né? Alguém vai dizer aí, mas a Ferrari é normal da vexame. Mas enfim, um ano Ferrari brigando em cima, né, nesse ano de 2021. Mas o que mostrou esses testes no Bahrein é que já dá para ver uma evolução, né, um passinho de cada vez a Ferrari reconstruindo o seu lugar na Fórmula 1. Eu vou muito de acordo com o que o Soaf disse. Realmente, se você for analisar como o ano passado, que muita gente, a gente aqui, toda a imprensa que cobre a Fórmula 1 citou aquele desempenho da pré-temporada, que viu que a Ferrari tava uma caca, tava aquele palho, essa pré-temporada a gente tem que analisar que houve evolução. O chassi também a gente tem que ver que não é isso tudo, não é só o motor. Mas falando especificamente do motor, houve sim evolução, tanto que o Sainz conseguiu o terceiro melhor tempo. A gente percebeu que na reta a Ferrari já foi melhor, já conseguiu ser mais rápida. E acho que o grande ponto-chave é justamente o que o Soaf disse, é o desempenho da Alfa Romeo. A Alfa Romeo, com certeza essa temporada, com certeza não, né? Senão também vai dar incoerência do que eu já falei até agora, que a gente não pode ficar analisando a pré-temporada como uma verdade absoluta. Mas a julgar por isso, ela vai se descolar da Haas e da Williams, porque a gente viu no ano passado muito a Alfa Romeo andando ali com Haas e com Williams. Era a melhor das três? Era a melhor das três, mas muitas das vezes andando junto com as três. Em alguns momentos a gente viu a Alfa Romeo se deslocando ali mais para o posto de Ferrari e AlphaTauri, por exemplo. Eu já acredito que ela vai se deslocar bastante dessas duas aí que a gente vai citar daqui a pouco, falar delas, que é a Haas e a Williams. Já a Ferrari, eu acho que ela tem aí esse passinho à frente. Eu não digo que é uma evolução tão grande quanto foi a AlphaTauri, justamente por conta do motor, mas a gente percebe que a equipe de motor ali já conseguiu trabalhar melhor no produto ali da Ferrari e conseguiu fazer com que ela evoluísse. Então, fora
ali essa evolução, ainda tem a questão do Sainz, que a gente vai falar semana que vem também, que é um piloto que com certeza vai se dedicar mais que o Vettel, porque o Vettel já estava sacudão, né, da Ferrari. Então, é uma evolução aí da Ferrari. Exatamente o que o Sof disse, não vai brigar igual antigamente, 2019, lá com aquele motorzinho adulterado. Mas com certeza já vai ser melhor do que o ano passado, pelo menos é o que a gente está percebendo aí da pré-temporada. Só um fato curioso, que acho que a gente ficou meio, o que aconteceu, né? Foi do Sainz com o Raikkonen, né? No último dia de testes, os dois se estranhando na pista, né? O Raikkonen estava ali numa volta normal, o Sainz chegou, foi fazer a ultrapassagem, tocou no Raikkonen, né? Jogou o Raikkonen para fora da pista, depois o Raikkonen saiu fora da pista, veio com tudo para cima do Sainz, fez a ultrapassagem, e ali já tinha até terminado o tempo de volta. Foi muito curioso, no começo achei que era uma brincadeira, mas pareceu que não, porque o Sainz chegou tocando roda com roda. Algo interessante que a gente pôde perceber, uma briga de pré-temporada envolvendo Sainz e Raikkonen, aí já pra gente sentir o cheiro de roda com roda. Pois é, tivemos aí essa quase briga aí mais ferrenha entre os dois num teste, mas uma coisa que você até falou, que eu lembrei e citaram, né, num grupo que eu tô até, é essa coisa do motor, né, daquele acordo que a Ferrari fez com a FIA e tal, que teve gente falando que não, agora para 2021 eles vão poder usar toda a capacidade lá do acordo, não sei o quê, mas né, não sei até onde vai essa quase teoria da conspiração aí da Ferrari desse acordo todo, mas que o que a gente pode ver é que realmente teve alguma melhora, porque se piorasse também em relação a 2020 aí ia ser catastrófico, né? E agora eu queria já perguntar para João Guilherme Rodrigues quem que vai ocupar, né, ali na zona de rebaixamento da Fórmula 1, quem que vai segurar a lanterna, se vai ser nossa Haas ou se vai ser a Williams novamente. Você acha que teve uma mudança nesse quadro para 2021 ou segue a Williams ali segurando a lanterna? Olha, João, se tivesse que apostar, eu dava tudo que a Haas que vai terminar como lanterna, e não é nem pela pré-temporada. É algo que a gente já vê desde o começo do ano. A desorganização e a falta de planejamento que tem tido a Haas. A Williams, a julgar aí pelo final de semana, foi ok. A gente pode ter visto até a evolução aí no carro da Williams, porque teve bons tempos, né? O Russell fez o 6º melhor tempo em um dia e o Latifi no dia dele fez o 7º melhor tempo. Pô, pra Williams, que a gente vê aí há temporadas e temporadas lá atrás, com uma dificuldade imensa, é um resultado muito positivo. Então, assim, pré-temporada começou com boas novas para a Williams, com positividade. Vamos ver como é que vai ser durante a temporada. Ainda acho que não vai conseguir brigar forte, por exemplo, como a Alfa Romeo, que a gente citou aqui. Mas acredito que vai sair dessa lanterna e quem sabe até, dependendo da corrida, da situação, uma corrida diversa ali, conseguir os tão sonhados pontos com o Russell e com o Latifi. A gente sabe que o Russell conseguiu pontos no ano passado, mas foi com a Mercedes, né? A gente espera ver ele conseguindo pontos com a Williams. E acredito até que o Latifi pode brigar, dado o momento ali, por essa pontuação. Enquanto isso, eu vejo a Haas muito nessa situação de realmente vai ser a lanterna, até porque a equipe americana projeta muito mais um trabalho de carro para 2022 do que para essa temporada. Ela viu que o planejamento estava todo errado, teve muitas situações. A Haas foi testar o carro essa semana, nesse final de semana agora de pré-temporada. Antes não teve uma corridinha ali com o Schumacher ou com o Mazepin, assim, na pista. Foi agora, colocaram o motor Ferrari no carro e foram andar. E fora que a gente tá falando de dois pilotos jovens, né, que por mais que tenha sua qualidade, o Schumacher e o Mazepin, são pilotos que estão chegando agora na Fórmula 1, num carro com muita dificuldade. E se a gente for partir aí da ideia que a pré-temporada é justamente para teste, para o carro andar, para ver os problemas, a Haas não andou muito com o carro. E não andou muito com o carro e ainda tem dois pilotos que não têm muita experiência. Então é um saldo bem negativo, pensando por esse lado da Haas, e acredito que por isso que ela vai ficar na lanterna aí. É um carro que andou pouco, a gente não sabe se é confiável, acredito que não seja. Tem tempo aí para ajustar, mas tratando de Haas, eu acho difícil conseguir esse ajuste. E além do mais, são pilotos jovens que não enfrentaram esse tipo de problema ainda e não têm essa experiência para conduzir de uma forma melhor que dê frutos para a equipe, né? Então eu vejo a Haas aí abaixo da Williams como lanterna para a temporada de 2021. Até o próprio Gunther Steins falou, né, que esse ano é uma temporada de sobrevivência para a Haas, né? Então realmente não dá para esperar nada da Haas, né?
para essa temporada. Teve todos os problemas de montagem do carro, essa questão de ligar o carro somente no Bahrein, né? A gente tinha comentado até isso no programa sobre os novatos que fizemos no nosso podcast 39. Então, dá pra gente ter essa noção de que o ano vai ser difícil pra Haas. Eu tenho essa certeza de que a Williams vai ficar à frente, até porque se a gente for pegar o dia 1, que a Williams correu com o Roy Nissany, né? A Williams foi o único time que mandou um piloto reserva pra pista, né? O Roy Nissany correu e ficou na frente dos dois, do Mazepin e do Schumacher. Então, você pega aí 3 pilotos de Fórmula 2 no ano passado, e o Roy Nissany, que não era muita coisa, também não corria numa equipe boa, mas consegue se desempenhar melhor, então aí a gente já tem uma ideia melhor, né, de como tá realmente essa situação comparada às equipes. Acho que essa talvez seja a maior certeza que a gente tem nessa pré-temporada. A Williams melhor que a Haas. Isso é algo que eu já tinha até projetado lá no boletim do Paddock, quando eu fiz a live da Williams, mas não significa talvez tanta coisa. Talvez não possa nem tanto dizer que sim, que é por mérito da Williams isso, sabe? Parece que eu sinto mais uma regressão da Haas por todos os problemas econômicos, logísticos e etc. da Haas, isso falando só do carro, né, não tocando nos pilotos, mas do que a Williams evoluindo, óbvio, né, pior do que tava não fica, né, a gente já viu a Williams ficando de fora da pré-temporada por 2 dias para conseguir ligar o carro, né, então tem essas questões, a gente já viu a Williams em cenários piores que agora, a Williams está conseguindo se reerguer desde o ano passado, né, 2019 para mim foi o fundo do poço da Williams, então a gente vê a Williams subindo e talvez não seja grande coisa, talvez isso não indique que o Latifi e o Russ vão bater de frente com o Giovinazzi para conseguir um ponto ou outro, eu acho difícil ainda. Mas o que eu creio é que eles vão estar acima da Haas. Isso eu acho, a Williams tem um carro mais potente que a Haas para fazer uma temporada melhor que a Haas. Como disse, para mim essa é a única certeza que eu posso cravar nessa temporada. É muito problema estrutural da Haas aí envolvido e falta de dinheiro. A Williams, por mais problemática que seja, ainda está em melhor situação do que a equipe americana, né? Só para fechar aqui, João, essa questão de sobrevivência acho que fica explícito no Nikita Mazepin, né? Chegar nessa questão de sobrevivência mesmo. O cara trouxe um caminhão de dinheiro, pintou o carro, literalmente, né, para ele. Então aí tá bem explícita essa fala do Ginter falar, é uma questão de sobrevivência. Tá aí, sobrevivência mesmo. Para conseguir, né, como o João Guilherme falou antes, pensar em 2022, né, vir com um carro novo, todo novo regulamento, né, que pode ser um escape para a Haas, né, voltar a ser o que a gente esperava dela lá no começo, quando ela entrou na Fórmula 1, né, que, pô, é um nome conhecido no automobilismo norte-americano, que pode chegar e bater de frente na Fórmula 1 com os demais. E só pra gente fechar, o Salaf citou até a pintura do carro da Haas, a gente tá chegando no nosso finalmente, foi o momento que a gente pôde perceber de fato as pinturas na pista, né? Realmente os carros ali, eu acho que disparado, a Alpine conseguiu ser o carro mais bonito da temporada. Eu tinha essa percepção logo de cara quando saiu, né, a apresentação do carro, mas na pista eu acho que se tivesse que votar aí, eu votaria na Alpine como a melhor pintura da temporada. A Aston Martin também muito bonita, e a própria Haas, né, é muito estranho a Haas, uma equipe americana com as cores russas, né, embora seja a mesma paleta de cores ali, mas é claramente a bandeira da Rússia no carro da Haas, mas é um carro muito bonito também. Mas com certeza aí o que me chamou muito a atenção foi a Alpine de Alonso e de Ocon aí, muito bonita, e a Ferrari com aquele verde ali não combinou, viu? Muito estranho. É isso. E aliás, tivemos grandes discussões no Twitter para saber se a pintura da Haas poderia participar da Fórmula 1 por causa da punição da Rússia, e se tocaria o hino nacional russo caso uma hecatombe, né, total acontecesse e o Mazepin vencesse uma corrida, se isso poderia acontecer. Não pode, porque é uma competição mundial, então gerou aí grandes discussões no Twitter com toda essa punição russa no esporte, né, que também abrange a Fórmula 1, que agora, né, a FIA é filiada ao Comitê Olímpico. Não é o Comitê Olímpico, é a WADA, é diferente, né? É a WADA que fornece essa questão de doping e a punição vem da WADA. E só uma coisa, a discussão nem é por causa do Mazepin, porque ninguém acredita que o Mazepin vai ganhar uma corrida, é se o Schwartzman vai ter o hino tocado da Rússia, né? E a questão é que não se enquadra, talvez, né? Não é uma competição mundial, tem uma série de paranauês lá, tanto que o Schwartzman correu com a bandeira russa, né, nos testes da pré-temporada da Fórmula 2, e o Mazepin não. Se você fosse olhar, o Mazepin estava com um quadrado em cinza, né, branco, na bandeira do país dele. Então é isso, queremos já agradecer também a quem comentou aí no nosso grupo, no Twitter, que pudemos aí explanar um pouco dos comentários. Semana que vem falaremos mais sobre os pilotos, como nós já dissemos, e vocês
Também mandem seus comentários aí, o que vocês imaginam das duplas, né? Quem vai ser campeão, quem que vai pontuar, todas as explanações possíveis aí dos pilotos, quem vai vencer entre Verstappen e Pérez e todas essas duplas aí que nós temos. Mas muito obrigado aí a todos. Você também, se você quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp para ter mais discussões, mande mensagem pra gente no Twitter, no Instagram, que nós mandaremos o link e você entra lá para conversar com a gente. Também não deixe de nos seguir no Twitter, né? @Zona de Ultrapass, no Instagram @Zona de Ultrapassagem, e de nos seguir nos agregadores no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Breaker, Radio Public, Anchor, Podcast Go e também lá no YouTube, que nós temos vídeos semanais com a NASCAR, que é a única competição que não tem adiamentos, além da Fórmula 1 por enquanto. Então temos lá Gabriel Soff falando sobre a NASCAR semanalmente, e queria já pedir para Gabriel Soff deixar o seu recado final, o seu destaque final aí dos treinos desse episódio de treinos da Fórmula 1. O destaque final vai pedir de perdão, já fiz isso no meu vídeo da NASCAR, semana passada a gente teve um problema técnico, não teve vídeo da NASCAR, mas essa semana já tá feito, já tá gravado, pode conferir lá que tá bem legal, tá bem bacana, e forte abraço. A gente vai basicamente um complemento desse podcast na semana que vem, né, analisando mais a temporada, fazendo um esquenta, né, já diria Regina Casé, para o ano de 2021 da Fórmula 1. Um abraço, João Raim, um abraço, João Guilherme, um abraço para Gustavo Frigoto, boa recuperação. É isso aí, um grande abraço pro Gustavo, que ele possa se recuperar o mais breve possível, até para treinar para a temporada da Stock Car, que torceremos muito para ele. E também um abraço para João Guilherme Rodrigues, que vai dar os seus destaques finais aqui desse episódio de pré-temporada, de testes de pré-temporada da Fórmula 1. Valeu, João. É isso, pré-temporada aí, né? Esses 3 dias a gente acompanhando. Esperar agora Drive Survivor, que sai essa semana. Estou na ansiedade já. Acho que vou virar a noite assistindo, madrugadão mesmo, fazer uma chamada de vídeo com os amigos pra gente debater. Mas é isso. Um grande abraço pra você, João, pra você, Salaf, Gustavo Frigoto, uma ótima recuperação. E o nosso grupo de WhatsApp lá, toda a galera que participa. Mandem opiniões lá pra semana que vem sobre o que esperar da temporada da Fórmula 1. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, já sabe, né? Chama a gente no Twitter, no Instagram. E é isso, o João vai falar mais sobre, mas é isso, galera, um forte abraço, não compartilhem fake news, compartilhem o link do Zona de Ultrapassagem, valeu, até semana que vem. Exatamente, o JG falou aí do Drive to Survive, vai voltar e teremos comentários sobre o Drive to Survive em próximos episódios aí, e ficamos por aqui, um fortíssimo abraço a todos e falou! Você acabou de ouvir Are you crying? Zona de Ultrapassagem, You sound husky and beautiful. a resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good job, Jim.